Então, a Mata é uma empresa florestal, tem 15 anos de atuação no Brasil. A gente desenvolve ativos de floresta hoje atuando principalmente em mercados de commodity, né? Então, o novo passo da Mata é construir uma indústria para produzir madeira engenheirada. Então, é uma indústria de beneficiamento de madeira pinus para produzir peças estruturais para atender o mercado imobiliário de construção civil em larga escala. A gente tem florestas, a gente vai construir essa verticalização a partir de floresta até a indústria, para ter material disponível para ir direto para a obra. Acho que a tecnologia começa assim, primeiro na silvicultura, né? A silvicultura brasileira é uma das mais desenvolvidas do mundo, é de referência, de ponta. Então a gente tem uma capacidade muito grande de plantar e crescer árvores com desempenho e com tempo curto. Só para ter uma ideia, o nosso ciclo de crescimento chega a ser 6 vezes mais competitivo do que o mercado europeu ou americano, por exemplo. Então a tecnologia começa na silvicultura, depois a gente passa por um longo processo de secagem, classificação, mecânica e visual da madeira, e depois por um longo processo de tratamento. Então é o que a gente gosta de chamar aqui de safe inside. É tudo que a gente consegue colocar de tecnologia embarcada na matéria-prima, na madeira. Depois essa madeira que passa por todo o ciclo de tratamento entra na linha industrial, composta basicamente por prensas hidráulicas e depois por um processo de CNC, que é um processo de usinagem. Então esse ciclo de tecnologia da madeira vai garantido em cada etapa que a gente tenha estabilidade dimensional, precisão e durabilidade, principalmente, que são aspectos importantíssimos para entrar no universo da construção civil. Tipicamente, o produto final de uma indústria de madeira engenheirada são elementos estruturais que já saem prontos para serem montados em obra. Isso depende muito do projeto, das características da engenharia, etc., mas via de regra a gente já entrega as peças recortadas no tamanho que elas vão ser montadas em obra, com todas as furações, rebaixos, recortes, porta, janela, sistemas, para que ela seja montada em obra como um Lego. Então, se a gente consegue desenhar uma obra muito bem resolvida, compatibilizada, com um esquema de montagem definido, a gente consegue tirar a peça do caminhão e já colocar direto no pavimento de montagem, com uma equipe super reduzida e com equipamentos. Então, esse é o processo. Isso é feito no canteiro, no entanto, a madeira engenheirada permite que haja a furação desses sistemas, que costuma ser um ponto bastante crítico na construção. Na construção moldada em loco convencional, você tem que construir toda a sua estrutura e depois furar, cortar a estrutura para passar os sistemas. A madeira engenhada eu já consigo te entregar o material em obra com esses gabaritos prontos. Obviamente você gasta menos tempo, menos recurso, diminui seu risco de acidentes e gabarita a obra para ela conseguir fluir mais rápido. As faixas de referência que a gente costuma usar, né? Hoje, para você montar uma laje de parede de concreto, por exemplo, no sistema de parede de concreto, você vai contar às vezes com 80, 100 colaboradores trabalhando numa laje. Num sistema de madeira engenheirado, você consegue atender a mesma metragem quadrada com uma equipe de 5 pessoas. Basicamente recebendo as peças e colocando no lugar, acoplando no lugar. É uma conta por pano de laje. Para uma laje normal, de mercado imobiliário, projetos que a gente costuma ver, a gente consegue atender com 5, 6, 4 colaboradores. Do ponto de vista de descarte de resíduo, hoje existe, o número varia muito, né? Os números são meio dúbios, mas é um número que a gente usa como referência que quase 30% ou até 30% do material que vai para a obra vira resíduo e tem que ser descartado. Então é uma taxa de desperdício bastante alta, é bastante preocupante para todos, né? Com a madeira engenheirada você tem, eu não posso dizer zero porque você sempre tem algum ajuste em obra, mas da parte da estrutura a gente virtualmente tem apenas um refile, um desbaste, então a gente tende a zerar esse número, né? Do ponto de vista de redução de prazo, como referência, depende do organograma da obra, porque quando eu falo de madeira engenheirada, eu estou falando da estrutura. Todas as outras frentes de obra precisam se adequar para essa estrutura.
Mas, se a gente consegue fazer um belo cronograma, a gente está falando aí de uma redução de 40% do tempo, 50%, é um ganho expressivo para um canteiro de obras. Economiza água no canteiro, muita, né? Então, o concreto armado depende muito de água, né? A gente costuma usar a expressão construção seca e construção molhada, né? Então, todos os moldados em locos, as argamassas, as texturas projetadas, elas têm um uso intensivo de água. Quando você vai para o universo dos sistemas industrializados, madeira engenheirada, wood frame e outros, né, steel frame, metálica, fachada ventilada, piso elevado, você consegue construir um canteiro que quase não usa água, ele quase não precisa desse recurso do rejunte, da argamassa de assentamento, da cura. Então é um conceito diferente de construção. E eu acho que um grande benefício da madeira, né, que é importante que seja quantificado aí ao longo dos anos, é a capacidade da madeira de estocar carbono na sua produção enquanto matéria-prima. Então hoje, tanto o concreto quanto o aço, eles são matérias-primas em que no seu processo de produção acabam colocando muito gás carbônico na atmosfera. A madeira tem a capacidade de absorver, estocar no seu interior e manter. Isso, quando você olha um conceito que está muito em voga hoje no mercado imobiliário, que é olhar o ciclo completo do edifício, né, todos os ganhos e gastos de energia e gás carbônico, a madeira engenheirada entrando numa obra, ela ajuda no balanço global. Então, é claro, eu vou ter concreto, eu vou ter metálica, eu vou ter revestimento, eu vou ter textura, eu vou ter tecidos e plásticos, etc. Mas a madeira engenheirada tem um estoque de gás carbônico que diminui o impacto da obra como um todo, isso é bastante importante. CLT é um dos produtos da madeira engenheirada. Madeira engenheirada é toda madeira que passou por um processo de beneficiamento, de transformação industrial. Então, dentro da madeira engenheirada, a gente encontra o wood frame, a gente encontra um LVL, a gente encontra o CLT, que é o Cross Laminated Timber, a gente encontra o glulam, que é a Glue Laminated Timber, ou MLC. A Amata escolheu trabalhar com CLT e glulam, com esses dois produtos da madeira engenheirada, primeiro porque eles são produtos de base de lamelas, né, base de cerrado, que é a diferenciação dentro da indústria de floresta que a gente quer atuar, e também porque eles são dois materiais muito novos no mercado, o CLT principalmente, o glulam é histórico já, e também porque a gente acredita que hoje esses dois materiais em conjunto, eles têm versatilidade, resistência, robustez, beleza, que se encaixam perfeitamente para as demandas do mercado imobiliário. Então, eles são nosso foco. Eu diria que, no geral, a madeira engenheirada performa bem para conforto ambiental. Ela, em comparação com os outros materiais, ela tem aspectos positivos e, claro, fragilidades, mas no geral ela produz mais conforto ambiental. Por exemplo, principalmente térmico. Ela tem que ter algumas correções no campo da acústica, mas no campo da térmica ela supera o concreto. Então isso é importante quando você pensa em unidades residenciais de pequena metragem, principalmente a relação com as paredes. E quando você vai para um edifício corporativo, você diminui bastante a carga de ar-condicionado que você precisa colocar em cada laje. Do ponto de vista da durabilidade, o que eu diria é que todos os materiais precisam ser analisados em relação às suas patologias, né? Não existe material que não tenha patologia. Então, um bom projeto, um bom entendimento do material e uma boa construção devem atender a uma durabilidade de vida útil de 50 anos, que é o exigido pela normalização brasileira. Então, a gente na Amata tem uma preocupação extrema em produzir projetos atendendo os pré-requisitos da norma de desempenho, conseguir colocar essa linguagem para a madeira engenheirada, assim como essa linguagem já existe em outros sistemas construtivos. E do ponto de vista da manutenção, a madeira tem certos aspectos que têm que ser observados, principalmente um monitoramento em relação à umidade e a eventualmente cupins, o ataque de outros insetos, lembrando que todos os tratamentos para se prevenir contra essas fragilidades já vêm daquele tratamento da indústria, já vem de um tratamento prévio na madeira, mas o monitoramento é uma forma de fazer manutenção no longo prazo. O que eu diria em relação aos outros sistemas, é uma manutenção da mesma natureza.
Você tem um edifício de concreto, você precisa sempre olhar o shaft, se está tudo em ordem, você tem que olhar se o sistema hidráulico não tem nenhum vazamento, que depois vai gerar uma patologia, vai gerar uma mancha, uma goteira, mas eu não diria que a madeira engenheirada precisa de uma manutenção além dos outros sistemas. A ideia é que o sistema de madeira engenheirado produza produto imobiliário competitivo para o cliente final na mesma faixa de valor que ele pagaria por outro produto. O que a madeira engenheirada traz para o incorporador? Primeiro, uma garantia de assertividade de prazo de construção de obra maior do que um sistema moldado em loco, porque ele é um material industrializado. A redução de equipe de obra simplifica o canteiro e diminui a complexidade dessa entrega. Então é mais uma segurança para o investidor que projetou um retorno dentro de um prazo específico, de que ele de fato vai conseguir atingir o que estava modelado numa viabilidade. Para o cliente final, via de regra, claro, depende muito do que é o projeto, mas a sensação geral é de um produto mais robusto, é de um produto mais agradável, mais bonito, mais confortável. Então a sensação de robustez, de valor para o cliente consegue ser atingida. Do ponto de vista da engenharia, sim, não há limitação técnica. Então a gente conhece alguns projetos já construídos no mundo na faixa de 20 e poucos pavimentos, alguns projetos em andamento, em desenvolvimento de 40, 50 pavimentos. Então a engenharia não limita. No Brasil existe alguma variação entre cidades e estados sobre a normalização em relação à construção em madeira, mas nos principais estados da região sudeste, do centro-oeste, nordeste, não há restrição de altura. Tá. Então, depende do projeto, mas eu diria que isso é o limite, não há restrição. A madeira engenheirada, que a Amata está trabalhando, CLT com Iglulan, ela tende a ser mais competitiva, onde há repetição de tipo. Tá. Então, se eu tenho um loteamento e vou construir 100 unidades de casas, madeira engenheirada é uma opção. Se eu vou construir N casas, se eu vou construir N pavimentos, a madeira engenheirada passa a ser uma alternativa. No entanto, a gente tem outros produtos de madeira engenheirada que atendem tickets mais baixos, valores de construção mais de outras faixas do Minha Casa Minha Vida, de outros programas, né, de outras faixas de referência. Legal. Porque o CLT ele é um produto de performance. Eu gosto de usar uma comparação que faz sentido para a maior parte das pessoas com quem eu converso. O wood frame está para alvenaria estrutural e parede de concreto, assim como o CLT está para laje plana, para laje cubeta, para uma laje protendida. Então, ele depende. O projeto precisa ser um pouco mais complexo para o material de alta performance começar a fazer sentido na conta. Bom, a Mata hoje atua em 4 regiões do Brasil, né? A nossa floresta de pinos está no Paraná. Então, nesse momento, a gente está construindo uma fábrica, né? A gente está nesse processo para produzir e entregar ao mercado a partir de 2022, janeiro de 2022 é o nosso objetivo. Nesses 2 anos, enquanto a gente prepara o mercado, a gente está importando material, está importando CLT principalmente, da nossa parceira KLH, uma empresa austríaca, uma precursora no desenvolvimento da tecnologia e um parceiro técnico muito importante para a gente, é uma garantia de experiência para a abertura de um mercado que é novo. Então hoje a gente atua importando o CLT da KLH, desenvolvendo alguns cases, alguns protótipos, e a gente já está começando a desenvolver com os clientes interessados a viabilidade de projetos para serem construídos a partir do momento em que a nossa fábrica está atuando. Então a nossa fábrica é uma fábrica de volume, então a gente vai produzir aí num momento de maturação 60 mil cúbicos por ano, que é um número bastante bacana, assim, para o mercado brasileiro, o que significa que a gente vai ter preço. Então acho que essa foi a grande ousadia da Mata. O mercado ainda não existe, mas se eu não colocar uma fábrica de volume, eu não consigo ter o preço para o mercado existir. Então nisso a gente está sendo bastante pioneiro. A gente está em Rondônia, a gente está no Pará, no Mato Grosso do Sul e no Paraná. Faz parte um pouco da nossa escolha de site location, né? Primeiro o entendimento de que o mercado imobiliário ele tem uma concentração forte na região sudeste. Então a gente consegue atender com facilidade um raio próximo. E também foi um critério da escolha do nosso local de fábrica a facilidade de escoamento via porto. Então a gente, para atender região norte, nordeste,
dependendo da complexidade do local do canteiro, o transporte marítimo viabiliza o projeto. Tá. A gente não precisa contar com rodoviário. Hoje a gente tem no Brasil algumas indústrias que produzem madeira engenheirada, entre wood frame, CLT e glulam. São indústrias que, durante os últimos anos, acabaram focando nos nichos de residencial unifamiliar, obras de alto padrão. Foi uma tendência natural do mercado até agora. E a gente entende que a partir do momento que o mercado começa a adotar essa solução de uma forma mais estruturada, mais setorial, que essas indústrias também tendem a se ampliar, aumentar a sua capacidade de produzir em volume para poder atender o mercado. E a nossa ideia é que todos se desenvolvam junto com a gente. A gente tem um edifício de 3 pavimentos, com estrutura com CLT e glulam, aqui em São Paulo, na região oeste, que é um projeto comercial super bacana. A estrutura de madeira já está entregue, a gente está em fase de finalização de interiores da obra e cobertura. Então deve inaugurar ainda nesse ano de 2020, super bacana para visitar. A gente também está desenvolvendo um sobrado residencial unifamiliar, um outro projeto que são módulos que são produzidos em situação industrial por um cliente parceiro, são produzidos em situação industrial e levados para serem implantados em regiões mais remotas. Então é um pouco uma ideia de casa pronta, né, de módulo pronto, que a gente acredita bastante que possa ser um nicho de desenvolvimento, né? Então a gente acredita que esse tipo de produto tende a se desenvolver bastante no mercado imobiliário brasileiro com o tempo, principalmente considerando as grandes distâncias que a gente tem que atender e às vezes a dificuldade de mobilizar um canteiro numa região mais remota, numa praia, numa região de campo. Uma indústria vai vender no metro cúbico, né? A nossa métrica é venda por metro cúbico, mas essa comparação de metro cúbico com metro cúbico não é a melhor forma de analisar o custo. Qual é o pulo do gato da madeira engenheirada ou de qualquer sistema industrializado? Você precisa analisar o empreendimento como um todo, a viabilidade econômica com todos os seus aspectos. Isso já é uma prática do mercado imobiliário. Então você tem que olhar o tempo que você vai ficar mobilizado em canteiro, quanto você gasta com o canteiro, tanto na obra quanto com a sua estrutura no escritório, a gestão dos resíduos que você precisa descartar, o risco que você tem se a sua obra atrasar 3, 6 meses, o que isso pode impactar na sua viabilidade. Então todos esses custos, toda essa leitura, a gente recomenda que entrem numa análise de se a madeira engenheirada é uma opção sim ou não. Então, basicamente ok, a gente vai construir os orçamentos de obra, mas além dos orçamentos de obra, é interessante analisar todos esses custos indiretos que podem ser otimizados para que no global você tenha um custo final geral equivalente ou eventualmente até mais barato com a madeira engenheirada. Um efeito que a gente observa no mundo e que a gente acredita que também vai acontecer aqui no Brasil é o efeito planejado versus entregue. Quando a gente monta uma viabilidade de produto imobiliário, é um número que contém muito risco dentro dele, porque é um ciclo longo. A gente está falando de 3 anos entre viabilidade, desenvolvimento de projeto e construção. Qualquer 6 meses de atraso, 2 meses de atraso, eles podem derrubar o seu retorno de viabilidade de 20 para 14, para 12. Ele pode ter um impacto muito grande. Depende muito do sistema também, porque tem sistemas e sistemas de concreto. Uma parede de concreto é muito rápida, um moldado em loco é mais lento. Falando um pouco de prazo, um sistema construtivo em madeira engenheirada, mesmo que combinado com outros sistemas industrializados também, a gente fala aí de uma taxa de montagem de 300 metros quadrados por dia com uma equipe de 5 pessoas. Então essa seria uma faixa de referência. Obviamente tem uma aprovação especial, né? Principalmente no Corpo de Bombeiros, enquanto é um sistema inovador, então ele é considerado hoje um sistema inovador. Tem caprichos, tem cuidados especiais, mas não tem nenhum impeditivo e a normalização brasileira está suficientemente robusta para aprovar um projeto de madeira engenheirada. Por que a madeira engenheirada está sendo adotada no Brasil hoje? Para mim são 2 respostas. Primeiro, porque a construção civil no Brasil tem uma produtividade muito baixa. A produtividade da construção civil no mundo é baixa, então não é uma questão única e exclusivamente brasileira, mas no Brasil ela é especialmente baixa. No entanto, a nossa engenharia civil é super desenvolvida, o nosso mercado imobiliário é muito robusto, forte, pungente, participa bem da economia, então existe tração para puxar essa produtividade para taxas mais
de melhor performance. Então, a vontade de todos os participantes da cadeia de valor do mercado imobiliário em aumentar a produtividade é uma questão que é independente da madeira engenheirada. Isso existe no mercado, é uma necessidade do setor e os envolvidos nas decisões estão procurando cada vez mais isso. Como eu deixo meu canteiro mais produtivo, como eu deixo meu canteiro mais produtivo. Isso é um ponto. Por outro lado, a gente tem, o que se fala muito é que o Brasil, no universo da bioeconomia, ele pode se transformar em muito pouco tempo uma potência mundial relevante, porque a gente tem um contexto ambiental absolutamente favorável. A gente tem muito espaço para plantar, a gente já tem muita floresta plantada, as nossas florestas crescem muito rápido, então a gente está num lugar de possível competitividade que poucos países no mundo estão. A gente tem dois tipos de floresta, as nativas e as exóticas, que são as florestas reflorestadas, plantadas. Então, a madeira engenheirada, ela vem do pinus, que é uma espécie exótica para o Brasil, e todos os pinos do Brasil são plantados. Para você plantar uma floresta, você segue todo o preceito da silvicultura, então ela é uma floresta muito controlada, diferente de uma floresta nativa, que tem uma composição muito mais diversificada. As nossas florestas todas são certificadas FSC, e existe uma tendência no mercado brasileiro a certificar FSC, que hoje é a certificação de referência para esse assunto. Existe uma tendência no mercado de fato certificar as florestas plantadas tanto de pinos quanto de eucalipto no sistema FSC. Então vem de uma fonte bastante controlada. Eu concordo com você. Eu tenho sentido sim uma abertura grande do mercado para novidades, para inovação, para sustentabilidade, para tecnologia. E eu acho que é um movimento que vem principalmente da necessidade e também vem da ética, né, da busca por fazer projetos que impactem cada vez menos o meio ambiente em N aspectos. Mas existe uma necessidade muito grande do mercado em direção à produtividade. Isso passa pela seleção da matéria-prima, do sistema construtivo, a tecnologia, como você vai desenvolver o seu projeto, todas as plataformas BIM. Então, essa procura, eu diria que é a nova tendência do setor. Sim, a crise foi muito longa, foi muito profunda, e eu acho que a crise fez todo mundo do setor repensar a sua forma de trabalho, né? Então, como que agora que vem o momento de retomada, eu vou aproveitar a oportunidade, não deixar dinheiro na mesa e me prevenir dos erros do passado. Acho que essa é uma grande lição que o setor está chamando para si. E principalmente, né, aí eu vejo a madeira engenheirada dos sistemas industrializados podendo contribuir muito com essa necessidade da retomada do mercado. A gente sabe que o ciclo da retomada não vai durar para sempre. Como a gente vai fazer para construir rápido, colocar para dentro o benefício desse momento favorável e se preparar para passar por um próximo ciclo de acomodação ou eventualmente até de queda, porque isso é normal, isso vai acontecer. Eu acho que a madeira responde muitas questões em uma. Também acho que não é um discurso estético, não é uma narrativa estética, é uma narrativa técnica. Então ela resolve uma questão de supply de matéria-prima, de onde eu tiro o meu recurso, e é uma discussão muito importante hoje, está sendo discutida em todas as frentes: alimento, construção civil, transporte, infraestrutura, geração de energia. Então a madeira traz ela está alinhada com um pensamento contemporâneo, leve, rápida, trabalhável, e consegue fazer um canteiro de obras com um tempo muito reduzido. Eu costumo falar aqui, meio de brincadeira, que é a diferença entre uma operação de peito aberto, que você não sabe o que está acontecendo, com uma videolaparoscopia num hospital maravilhoso. Essa é a diferença de uma obra moldada em loco para uma obra com sistema industrializado, madeira engenheirada sendo um deles. Eu acho que a primeira grande importância de ir para eventos como esse é falar que existe, porque muita gente ainda não teve a oportunidade de ter acesso a informações sobre essa tecnologia. Num segundo momento, desmistificar a ideia de que isso é um produto
europeu ou canadense ou americano. A madeira tem flexibilidade o suficiente para atender qualquer condição climática, qualquer condição de construção, de engenharia, de arquitetura. Então, eu acho muito bonito, inclusive, a gente se lembrar que existe uma oportunidade de reinvenção de linguagem na madeira engenheirada, né? Houve um momento que a engenharia brasileira teve uma contribuição muito importante na tecnologia do concreto armado. A gente foi vanguarda. Bom, até hoje a gente exporta muita tecnologia, informação, software, engenheiros, etc. Então, a madeira engenheirada num contexto brasileiro, ela é um grande momento de reinvenção da engenharia e da arquitetura. Eu acho que isso é uma possibilidade, é um campo aberto de trabalho para todo mundo. O viés aqui na Mata é eminentemente prático. Se a tecnologia não resolve o problema do cliente na obra, a gente não está indo na direção correta. Então, ela é uma tecnologia para atender mercado imobiliário e as suas necessidades, as suas angústias. Então, eu acho que é muito importante desmistificar como é que funciona incêndio, como é que funciona cupim, como é que funciona umidade, como eu calculo, como eu projeto, como eu reformo, melhor forma de colocar isso em relação aos outros sistemas. É muito importante que todo mundo tenha uma noção mais aprofundada de como a madeira engenheirada pode atender as angústias do setor, as questões do setor. Nesse momento em que a gente está começando a desenvolver os nossos projetos para entrega a partir de 2022, é um momento que eu considero assim fundamental para quem tiver curiosidade, para o incorporador que tem um projeto na mão, que está começando a pensar qual é a melhor estratégia para atendê-lo, ou tem um projeto orçado em outro sistema, quer ter uma alternativa. Então é um momento fundamental, super importante para trazer um projeto no início, para a gente ter a oportunidade de discutir junto, definir uma melhor estratégia, um conceito estrutural que se adeque, que consiga conversar com os outros sistemas, com a necessidade do cliente específica. Então fica aí o convite a quem tiver curiosidade, procura a gente, traz para orçar. É assim que a gente vai começar a conversar sobre o sistema com o setor, são com casos práticos. A gente até brinca, né? Você tem um projeto, e se ele fosse em madeira? Traz pra gente, a gente quer orçar, é sem compromisso, é um exercício, é uma forma de construir juntos uma viabilidade, principalmente um conhecimento do material, que pode não fazer sentido para esse seu projeto hoje, mas vai fazer sentido em algum, no futuro. É uma forma de conhecer melhor essa técnica. Qual a decisão mais difícil que você já tomou na sua vida profissionalmente? Uma que você falou, agora eu tô... Voltar para o mercado imobiliário. Houve um momento que eu saí do mercado imobiliário para um escritório de arquitetura, mais ligado à arte, a conceito, e essa decisão foi a mais difícil, mas foi a mais importante da minha vida. Por que você voltou? Porque eu sou apaixonada por esse treco. Ao longo da sua história de realizações profissionais, qual história você se arrepia ao contar? Bom, tirando o projeto da Mata, né? Que eu já falei bastante. Não, acho que teve um momento que marcou minha carreira, que foi um lançamento que eu fiz junto com a Alphaville Urbanismo em Goiânia, que foi um momento de superação pessoal, profissional, minha, da minha equipe, de toda a empresa. A gente fez um lançamento extraordinário, vendemos 1.200 lotes em horas e foi uma operação impecável que me enche de orgulho até hoje. Legal. Redes sociais. Primeiro, você utiliza? Quais são os influencers que você segue e se você se considera uma influencer? Não me considero uma influencer. Eu sigo muitas coisas variadas, mas eu procuro seguir os museus, as galerias, os escritórios de arquitetura, principalmente internacionais, que são boas referências para me manter atualizada. Gosto de seguir também o Instagram dos arquitetos, de pessoas realmente que estão relacionadas ao campo da arquitetura, da engenharia, da linguagem arquitetônica, para eu não perder o pé das novidades. Legal. Coloca em ordem de prioridade. Essa é difícil, hein? Dinheiro, saúde, família, amigos, empresa. Como é que é? Saúde, vou colocar na ordem. Saúde, família, amigos, empresa e dinheiro. Você acha que vai ser um dia na sua empresa em 2030
E como foi um dia na empresa em 2010, já que a empresa nasceu em 2008? 10 anos antes, 10 anos depois. 2030 vai ser maravilhoso, porque eu vou chegar segunda-feira, vou pegar o avião aqui em São Paulo, vou para Curitiba, vou pegar meu carrinho, vou para a fábrica para dar uma olhada nos pedidos, fazer reunião com a expedição. Depois de lá, vou visitar uma obra em Goiânia, maravilhosa, incrível, o 15º prédio de madeira engenheirada que a gente está construindo lá. E quem sabe começar a me preparar para uma palestra internacional para a gente explicar o case de sucesso do Brasil na madeira engenheirada no mundo. Como estava em 2010? Em 2010, a empresa, um dia na vida da Amata, era começar o trabalho, o entendimento do que era ter acabado de ganhar uma concessão de floresta na Amazônia, o que significava atuar com a comunidade, de que forma a gente poderia fazer sustentabilidade de uma forma prática, entregando valor para as pessoas, entregando retorno para o acionista. A gente estava bem no começo desse desafio. Um estilo musical? Samba. Boa. Time do coração? São Paulo. Filme favorito? Felicidade não se compra. Frase? Uma frase que você já viu, gostou? A vida é feita de 2 dias, um favorável e um desfavorável. No dia desfavorável, não fique triste. E no dia favorável, não fique vaidoso. Legal. Pra fechar, um ídolo. Não vou te perder. Paulo Mendes da Rocha.